Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então, cadernos de 1943, capítulo 153 da Maria Valtorta, dia 21 de outubro. Jesus disse a nós, quer dizer a nós, através dessa mensagem. Vamos ver. Toma o assunto das almas recebidas no purgatório. Se você entender a essência completa das minhas palavras, não importa, são páginas para todos, porque todos têm esses entes queridos no purgatório. E quase todos, com a vida que levam, estão destinados a permanecer naquela morada. Para ambos eu continuo, portanto. Disse que as almas do purgatório só sofrem por amor e expiam com amor. Aqui estão as razões para este sistema de expiação. Se vocês, homens imprudentes, considerarem cuidadosamente minha lei em seus conselhos e mandamentos, verão que tudo é centrado no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. No primeiro mandamento, eu, Deus, me imponho ao teu amor reverente, com toda a solenidade que é digna da minha natureza face ao teu nada. Eu sou o Senhor teu Deus. Muitas vezes vocês se esquecem disso. Homens que pensam que são deuses, e se não tiverem o espírito vivificado pela graça dentro de vocês, não passam de pó e putrefação. Animais que unem a natureza animal com a astúcia da inteligência possuída pela besta, que ele faz você cometer obras de bestas, piores do que de bestas de demônios. Diga a si mesmo, de manhã e à noite. Diga a si mesmo ao meio-dia e à meia-noite. Diga a si mesmo quando você come, quando você bebe, quando você vai dormir, quando você acorda, quando você trabalha, quando você descansa. Diga a si mesmo quando você ama. Diga a si mesmo quando fizer amigos. Diga a si mesmo quando comandar e quando obedecer. Diga sempre a si mesmo: eu não sou Deus. Comida, bebida, sono não são Deus. Trabalho, descanso, ocupações, obras de gênios não são Deus. Mulher ou pior, mulheres não são Deus. Amizades não são Deus. Superiores não são Deus. Só um é Deus. É meu Senhor quem me deu esta vida, para que com ela eu mereça a vida que não morre. Quem me deu roupas, comida, moradias, quem me deu trabalho para que eu ganhe a vida, gênio para que presto testemunho de ser o rei da terra, que me deu a capacidade de amar e as criaturas para amar com santidade e não com luxúria, que me deu o poder, a autoridade para fazer disso um meio de santidade e não de condenação. Posso tornar-me como ele, porque ele disse: vós sois deuses, mas só se eu viver a sua vida, isto é, a sua lei. Mas só se eu viver a sua vida, isto é, o seu amor. Só um é Deus, ele. Eu sou seu filho e súdito, o herdeiro de seu reino, mas se eu desertar e trair, se eu criar meu próprio reino, no qual eu humanamente quero ser rei e Deus, então eu perco o verdadeiro reino e minha sorte como filho de Deus decai e se degrada a de um filho de Satanás, já que não se pode servir ao mesmo tempo ao egoísmo e ao amor, e quem serve ao primeiro serve ao inimigo de Deus, e perde o amor, ou seja, perde a Deus. Remova de sua mente e coração todos os deuses mentirosos que você colocou em si mesmos.
começando com o Deus da lama que você é quando vive em mim. Quando não vive em mim, desculpa. Quando não vive em mim. Lembre-se de que você me deve por tudo o que eu lhe dei. E mais, eu gostaria se você não tivesse amarrado suas mãos ao seu Deus com o seu modo de vida. O que eu dei a você para a vida cotidiana e a vida eterna. Para isso, Deus vos deu o seu Filho, para que seja imolado como cordeiro sem mancha e lave as vossas dívidas com o seu sangue, e assim não recaiam sobre os filhos as iniquidades dos pais, como nos tempos de Moisés, até para a 4ª geração de pecadores. Que eu sou aqueles que me odeiam, porque o pecado é uma ofensa a Deus, e quem ofende odeia Deus. Não levante outros altares para deuses falsos. Tem e não tanto em altares de pedra, mas no altar vivo do teu coração. O único Senhor teu Deus. Sirva-o e ofereça verdadeira adoração de amor, de amor, de amor. Ou filhos que você não sabe amar, que dizem palavras de oração, palavras apenas, mas não fazem do amor a sua oração, a única que Deus pede. Lembre-se de que um verdadeiro batimento cardíaco de amor, que sabe, como uma nuvem de incenso das chamas do seu coração apaixonado por mim, por minha lei, tem um valor infinitamente maior para mim do que 1000 e 1000 orações e cerimônias feitas com o coração morno ou frio. Atrai a minha misericórdia com o seu amor, a mim e a minha lei. Se você soubesse quão ativa e grande é a minha misericórdia para com aqueles que me amam. É uma onda que passa e lava o que é uma mancha em você. Dá-te uma estola cândida para entrares na santa cidade do céu, onde resplandece como o sol a caridade do Cordeiro que se deixou sacrificar por ti. Não use o santo nome por hábito, ou para dar força à sua raiva, para desabafar sua impaciência, para corroborar suas maldições. E, acima de tudo, não aplique o termo Deus a uma criatura humana que você ama por fome dos sentidos ou pela adoração da mente. Apenas um deve ser informado desse nome, para mim, e me deve ser dito com amor, com fé, com esperança. Então esse nome será sua força e sua defesa. O culto a esse nome vos justificará, porque quem trabalha pondo o meu nome como selo de suas ações não pode cometer más ações. Falo daqueles que agem com verdade e justiça, da verdadeira justiça da minha doutrina, não dos mentirosos que procuram cobrir a si mesmos e suas obras com o esplendor do meu nome 3 vezes santo e obras de demônios. E quem eles estão tentando enganar? Não estou sujeito ao engano. E os próprios homens, a menos que sejam doentes mentais, comparando as obras dos mentirosos com suas palavras, eles entendem que são falsos e sentem nojo e nojo. Vocês que não sabem amar nada além de si mesmos e do seu dinheiro, e cada hora que não é dedicado a agradar sua própria carne ou a carne de outros, ou engordar sua bolsa, parece perdido para você. Saiba como, em seu prazer ou trabalho, como glutões e brutos, coloque uma paragem que lhe dê a oportunidade de pensar em Deus, na sua bondade, na sua paciência e no seu amor. Você deve, repito, sempre me lembrar de tudo o que fizer. Mas como não sabe trabalhar mantendo o espírito fixo em Deus, deixa de trabalhar uma vez por semana para pensar somente em Deus. Isso que pode parecer a você uma lei servil é uma prova de como Deus o ama. O vosso bom Pai sabe que sois máquinas frágeis que se desgastam com o uso contínuo e tem cuidado da vossa carne, mesmo que, porque também é obra dele, ordenando-vos que a deixeis descansar pelo menos um dia em cada 7, para dar-lhe apenas refresco. Deus não quer suas doenças. Se você tivesse permanecido o seu filho desde Adão, você não teria conhecido a doença.
Estes são os frutos da sua desobediência a Deus. Juntamente com a dor e a morte. E como um cogumelo nasceram e nascem nas raízes da primeira desobediência de Adão, e brotam uma da outra. Trágica cadeia do germe que ficou em teu coração, do veneno da maldita serpente que te dá febres de luxúria, avareza, gula, preguiça, imprudência culposa. E querer forçar o seu ser a um trabalho contínuo para o ganho é uma imprudência culposa. Querer forçar o seu ser a um trabalho contínuo para o ganho é uma imprudência culposa. Como é querer supergostar a gula ou os sentidos não se satisfazendo com a comida necessária à vida e com a companhia necessária à continuação da espécie, mas saciando-se além da medida como animais do pântano e esgotando você e degradando você, como de fato não como brutos, que não são semelhantes a você, mas superiores a você no casamento, para o qual eles vão obedecendo à lei da ordem, mas degradando você pior do que os brutos, como demônios que desobedecem às santas leis do instinto correto, da razão e de Deus. Corrompeste o teu instinto e ele agora te leva a preferir comidas corruptas, formadas por luxúrias, em que profanas o teu corpo, o meu trabalho, sua alma, minha obra-prima, e você mata os embriões de vidas negando-lhes a vida, porque você os suprime prematuramente, voluntariamente, ou através de sua lepra, que é um veneno mortal para as vidas que nascem. Quantas almas há que o vosso apetite sensual chama do céu, a quem fechais depois as portas da vida? Quantos desses que acabaram de chegar e veem à luz moribundos ou já mortos, dos quais excluístes o céu? Quantos daqueles a quem você impõe um fardo de dor que eles nem sempre podem carregar, com uma existência doentia marcada por doenças dolorosas e vergonhosas? Quantos não resistem a este destino de martírio indesejado, mas por vós afixado como uma marca na carne, que geraste sem refletir, que quando se está corrompido como sepulcros cheios de putrefação, já não é lícito gerar filhos para condená-los à dor e ao desgosto da sociedade? Quantos daqueles que, incapazes de resistir a esse destino, se suicidam? Mas o que você acha? Que vou condená-los por esse crime? Contra Deus e contra si mesmos? Não. Diante deles que pecam contra 2, existem vocês que pecam contra 3, contra Deus, contra vocês mesmos e contra os inocentes que vocês geram para levá-los ao desespero. Pense nisso. Pense com cuidado. Deus é justo, e se pesa a falta, pesa também as causas da falta. E neste caso, o peso da culpa alivia a sentença do suicida, mas carrega a sentença de vocês, verdadeiros assassinos de suas criaturas desesperadas. Naquele dia de descanso que Deus estabeleceu na semana e deu a você o seu exemplo de descanso, pense. Ele, o agente infinito, o gerador, que continuamente é gerado de si mesmo, ele mostrou a você a necessidade de descanso. Ele o fez por você para ser seu mestre na vida. E vocês, poderes desprezíveis, querem desconsiderá-lo como se fossem mais poderosos que Deus. Nesse dia de descanso da tua carne que se rompe sob o cansaço excessivo, saiba cuidar dos direitos e deveres da alma, direitos à vida real, à vida eterna. A alma morre se for mantida separada de Deus. Dá a tua alma no domingo, visto que não sabes fazê-lo todos os dias e a todas as horas, para que neste domingo sagrado seja alimentada pela palavra de Deus. Está saturado de Deus para ter vitalidade durante os outros dias de trabalho. Tão doce é o descanso na casa do pai para um filho que ficou afastado do trabalho a semana toda? E por que você não dá essa doçura à sua alma? Por que você mancha esse dia com crápules e luxúrias, em vez de torná-lo um dia de luz clara para a sua felicidade de vez em quando? E depois o amor por quem te criou, o amor por quem te gerou e que é seu irmão. Se Deus é caridade, como podeis dizer, se estáis em Deus, se não procurais assemelhar-vos a Ele na caridade? E você pode dizer que é como Ele, se ama somente a Ele, e não aos outros criados por Ele? Sim, esse Deus deve ser amado acima de todos os outros, mas não pode dizer que ama Deus quem despreza amar aqueles a quem Deus ama. Portanto, ame primeiro aqueles que, por terem gerado você, são os segundos criadores do seu ser na terra, seus pais. Ame o Criador Supremo,
que é o seu Deus, que forma vossas almas e mestre, como é da vida e da morte. Permite que voltem à vida. Mas os segundos criadores são aqueles que de 2 carnes e 2 sangues fazem uma nova carne, um novo Filho de Deus, um novo futuro habitante do céu, porque é para o céu que fostes criados, porque é para o céu que deveis viver na terra. Honrem seus pais. Ó, sublime dignidade do pai e da mãe! Santo episcopado, digo com uma palavra corajosa, mas verdadeira, que consagra um novo servo a Deus com o crisma do amor conjugal, lava-o com as lágrimas de sua mãe, veste-o com as obras de seu pai, faz dele um portador da luz instilando o conhecimento de Deus nas mentes dos filhos e o amor a Deus nos corações inocentes. Em verdade vos digo que os pais são apenas ligeiramente inferiores a Deus por criarem um novo Adão. Mas então, quando os pais souberem transformar o novo Adão em um novo pequeno Cristo, então a dignidade deles é apenas 1 grau inferior ao do Eterno. Amai, pois, com um amor inferior ao que deveis ter pelo Senhor vosso Deus, vosso Pai e vossa Mãe. Esta dupla manifestação de Deus que o amor conjugal faz à unidade. Amai-a, porque a sua dignidade e suas obras são as mais semelhantes às de Deus para vós. São os vossos pais, homem e mulher unidos, os vossos criadores terrenos, e tudo em vós deve venerá-los como tal. E ame seus filhos, pais. Lembre-se que a todo dever corresponde um direito, e que se os filhos têm o dever de ver em você a maior dignidade depois de Deus, e de lhe dar o maior amor depois do amor total, que deve ser dado a Deus, você tem o dever de ser perfeito, para não diminuir o conceito e o amor das crianças por você. Lembre-se que gerar carne é muito, mas ao mesmo tempo não é nada. Até os animais geram carne e muitas vezes cuidam melhor que você. Mas você gera um cidadão do céu. Você tem que se preocupar com ele. Com essa missão, não apague a luz da alma dos seus filhos. Não permita que a pérola da alma dos seus filhos se acostume com a lama, se corrompe com o seu mau exemplo, para que esse hábito não a empurre para submergir-se na lama. Dê amor santo a seus filhos, e não se preocupe tolamente com a beleza física, com a cultura do mundo. Não, é a beleza de sua alma que é importante, a educação do espírito que você deve cuidar. A vida dos pais é um sacrifício, assim como a dos sacerdotes e mestres convictos de sua missão. Todas as 3 categorias são formadoras daquilo que não morre, o espírito, ou a psique, se preferir. E como o espírito está para a carne, na proporção de 1000 para 1, considere a que perfeição os pais, professores e sacerdotes devem recorrer para realmente serem o que devem. Eu digo perfeição, treinamento não é suficiente. Eles devem formar outros, mas para formá-los não deformados, devem modelá-los em um modelo perfeito. E como eles podem reivindicá-lo se eles mesmos são imperfeitos? E como eles mesmos podem se tornar perfeitos se não forem modelados no perfeito que é Deus? E o que pode capacitar o homem a modelar-se em Deus? O amor. Sempre amor. Você é ferro bruto e sem forma. O amor é a fornalha que vos purifica e vos derrete e vos torna fluidos para fluir pelas veias sobrenaturais na forma divina. Então sereis os formadores dos outros quando vós estiverdes formado na perfeição de Deus. Muitas vezes os filhos representam o fracasso espiritual de seus pais. Vê-se através dos filhos o que valeram os pais. Porque se é verdade que às vezes nascem filhos depravados de pais santos, esta é a exceção. Geralmente, pelo menos, um dos pais não é santo, e como é mais fácil para você copiar os maus do que os bons hábitos, o filho copia sempre os menos bons. Também é verdade que às vezes um filho santo nasce de pais depravados. Mas mesmo aqui é difícil para ambos os pais serem depravados. Pela lei da compensação, o melhor dos dois é bom para os dois. E com orações, lágrimas e palavras, ele completa o trabalho de ambos, formando seu filho no céu. Em todo caso, ó filhos, quaisquer que sejam seus pais, eu lhes digo, não julguem, apenas amem, apenas perdoem, apenas obedeçam, exceto nas coisas que são contrárias à minha lei.
A vós o mérito da obediência, do amor e do perdão de vós, filhos. Maria, que acelera o perdão de Deus aos pais, e o acelera tanto, mais quanto mais completo é o perdão. Aos pais a responsabilidade e o justo julgamento, tanto em relação a vós, como no que diz respeito a Deus, do Deus, o único juiz. É supérfluo explicar que matar é carecer de amor. Amor para com Deus, de quem tirais o direito de vida e morte, para com uma de suas criaturas o direito de ser juiz. Só Deus é juiz e santo juiz, e se ele permitiu ao homem criar assembleias de justiça para frear tanto o crime quanto o castigo, ai de você se, ao falhar na justiça de Deus, você falha também na justiça do homem, estabelecendo-se como juiz do seu próximo, que falhou, ou você acredita que ele falhou com você? Pensai, pobres filhos, que a ofensa e a dor perturbam a vossa mente e o vosso coração, e que a própria cólera e a dor põem um véu à vossa visão intelectual, um véu que vos impede de ver a verdadeira verdade e a caridade como Deus vos vê. Você sabe como regular sua justa indignação sobre isso e não torná-la uma injustiça com uma condenação implacável. Seja santo mesmo enquanto a ofensa o queima. Lembre-se de Deus acima de tudo, então. Perdoe, perdoe, perdoe. E vocês também, juízes da terra, sejam santos. Vocês têm os horrores mais vívidos da humanidade em suas mãos. Perscrute-os com olhos e mente imbuídos de Deus. Veja o verdadeiro porquê de certas misérias. Pense que, ainda que sejam verdadeiras misérias degradantes da humanidade, são muitas as causas que as produzem. Olhe para elas, para essas causas. Na mão que matou, procure a força que a moveu para matar, e lembre-se de que você também é homem. Pergunte a si mesmo se você é traído, abandonado, rejeitado, isolado, abandonado, atormentado, provocado, você teria sido melhor que o homem ou a mulher que está à sua frente, aguardando sua sentença, fazendo o exame severo de si mesmo. Pense se nenhuma mulher pode acusá-los de serem os verdadeiros assassinos da criança que ela reprimiu, porque depois da hora alegre vocês renegaram seu compromisso de honra. E se puder, seja rigoroso também. Mas se depois de ter pecado contra a criatura nascida de sua cilada e de sua luxúria, você ainda deseja obter perdão daquele que não se engana e não se esquece de si mesmo com anos e anos de vida correta, depois dessa impropriedade que você cometeu, não queira reparação. Ou depois daquele crime que você causou, seja pelo menos ativo na prevenção do mal. E especialmente onde a leviandade feminina e o ambiente pobre predispõem a criar no vício e no infanticídio. Lembrem-se, ó homens, que eu, o puro, não recusei resgatar mulheres sem honra, e pela honra que já não tinham, fiz brotar em seus corações a flor viva do arrependimento que redime, como flor de terra profanada. Eu dei meu amor miserável aos pobres miseráveis, que um chamado amor prostrou na lama. Meu verdadeiro amor os salvou da luxúria que o chamado amor incutiu neles. Se eu os tivesse amaldiçoado e fugido, eu os teria perdido para sempre. Eu também os amei pelo mundo, que depois de tê-los desfrutado, os cobre com desprezo hipócrita e falsa indignação. Em vez de carícias do pecado, acariciei-os com a pureza do meu olhar. Em vez de palavras de delírio, tive para eles palavras de amor. Em lugar de moeda, preço vergonhoso de seu beijo, dei as riquezas de minha verdade. Assim se faz, homens, para tirar da lama quem na lama se afunda, e não se enrola no pescoço para perecer em dois, nem se atira pedras para os afundar ainda mais. É o amor, é sempre o amor que salva. Uau! Uau! Que pecado contra o amor é o adultério, já disse, e não repetirei, pelo menos por enquanto. Há tanto a dizer sobre essa regurgitação animal, e tanto que vocês nem entenderiam, porque se gabam de trair o lar, que por pena de meu pequeno discípulo calo. Nossa, então ele não vai falar por causa da valtorta. Não quer esgotar as forças da criatura exausta e perturbar-lhe a alma com cruezas humanas, já que perto da meta ela só pensa no céu. Aquele que rouba obviamente carece de amor. Se ele se lembrasse de não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a si mesmo, e amasse os outros tanto quanto a si mesmo,
não tiraria por violência e fraude o que pertence ao próximo. Portanto, não lhe faltaria amor, ao contrário, falta-o cometendo furtos que podem ser de bens, de dinheiro ou de emprego. Quantos roubos você comete roubando um lugar de um amigo, uma invenção de um parceiro? Vocês são ladrões, 3 vezes ladrões fazendo isso. Você é mais do que se roubasse uma carteira ou uma joia, porque sem elas ainda se pode viver, mas sem um lugar para ganhar, se morre, e com o lugar roubado, sua família morre de fome. Eu dei a você a palavra como um sinal de elevação sobre todos os animais da terra. Você deve, portanto, me amar pela palavra, o meu presente a você. Mas posso dizer que me amas pela palavra quando fazes deste dom do céu uma arma para arruinar o teu próximo com um juramento falso. Não. Um juramento falso? Né? Uma pergunta. Eu dei a você a palavra como um sinal de elevação sobre todos os outros animais da terra. Você deve, portanto, me amar pela palavra, meu presente. Mas posso dizer que me amas pela palavra quando fazes deste dom do céu uma arma para arruinar o teu próximo com um juramento falso? Não. Você não ama a mim e nem ao seu próximo quando você é falso, mas nos odeia. Você não reflete que a palavra mata não apenas a carne, mas a reputação de um homem? Quem mata, odeia. Quem odeia, não ama. A inveja não é caridade, é anticaridade. Quem deseja as coisas dos outros é invejoso e não ama. Seja feliz com o que você tem. Pense que sob a aparência de alegria, muitas vezes há dores que Deus vê e que você é poupado, aparentemente menos feliz do que aqueles que você inveja. Pois, se então o objeto desejado é a esposa de outra, ou o marido de outro, então saiba, marido de outra, a esposa de outro, aqui a tradução está meio confusa, porque sempre é assim mesmo. Pois se então o objeto desejado é a esposa de outro, ou o marido de outra, então saiba que o pecado da inveja une o da luxúria e do adultério. Cometes, portanto, uma tripla ofensa, 3 pecados de uma vez contra a caridade de Deus e do próximo. Como você pode ver, se você transgride o decálogo, você transgride o amor. E assim é pelos conselhos que dei a vocês, que são a flor da planta da caridade. Agora, se ao infringir a lei, você infringe o amor, é óbvio que o pecado é falta de amor. E, portanto, ele deve expiar-se com o amor. O amor que você não pode me dar na terra, você deve me dar no purgatório. Por isso digo que o purgatório nada mais é do que o sofrimento do amor a Deus, para pagar o amor a Deus que não foi dado na terra. Ao longo de sua vida você amou pouco a Deus em sua lei. Você jogou o pensamento nele para trás, viveu amando a tudo e a todos e amando pouco a ele. Morno na terra. É justo que você suspire por 1000 e 1000 horas de expiação de amor a Deus que você deixou de suspirar 1000 vezes na terra. Deus, propósito supremo das inteligências criadas, cada vez que você virou as costas para o amor, há anos e séculos de saudade do amor. Anos ou séculos, dependendo da gravidade de sua culpa. Já seguros de Deus, conscientes da beleza superna de Deus, para aquele encontro fugaz do primeiro julgamento, cuja lembrança vem com você para tornar mais vivo o seu desejo de amor. Você suspira por ele e chora à distância, tendo sido a causa de tal distância. Vocês se arrependem e se tornam cada vez mais penetráveis a esse fogo aceso pela caridade para o seu bem supremo. Quando veem os méritos de Cristo das orações dos vivos que vos amam, lançadas como essências de ardor no fogo santo do purgatório, a incandescência do amor vos penetra mais forte e profundamente, e no meio das chamas crepitantes, cada vez mais a memória de Deus vista naquele momento torna-se mais lúcida para você. Uau, que interessante isso! Assim como na vida da terra, quanto mais o amor cresce, mais fino se torna o véu que esconde a divindade dos vivos, também no segundo reino, mais a purificação cresce, e portanto o amor, e mais próximo e mais visível a face de Deus, torna-se ele já brilhando e sorri em meio ao brilho do fogo sagrado. É como um sol que se aproxima cada vez mais, e sua luz e calor anulam cada vez mais a luz e o calor do fogo purgativo.
até que, passando do merecido e bendito tormento do fogo ao conquistado e bem-aventurado refrigério da posse, passas de chama em chama, de luz em luz, sobe para ser luz e chama nele. Sol eterno como fagulha absorvida por uma pira e como lamparina lançada ao fogo. Ó alegria das alegrias! Quando vos encontrardes acendidos à minha glória, havendo passado daquele reino de espera ao reino de triunfo, ó conhecimento perfeito do amor perfeito! Este conhecimento, ó Maria, é um mistério que a mente pode conhecer pela vontade de Deus, mas não pode descrever com palavras humanas. Você acha que merece sofrer uma vida inteira para possuí-la desde a hora da morte? Acredita que não há caridade maior do que procurá-la com as orações por aqueles que amaste na terra e que agora iniciam a purgação no amor, para a qual muitas vezes durante a vida se fecharam as portas do coração? Coragem, abençoado a quem as verdades ocultas são reveladas. Prossiga, trabalhe, suba, para você e para aqueles que você ama na vida após a morte. Deixe o estame de sua vida ser consumido pelo amor. Derrame seu amor no purgatório para abrir as portas do céu para aqueles que você ama. Bem-aventurados sois vós, se souberdes amar até a incineração do que é fraco e do que pecou. Os serafins vêm ao encontro do espírito purificado pela imolação do amor e ensinam-lhe o eterno Sanctus a cantar ao pé do meu trono. Amém. Enorme, 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 grandioso. Uau, que grandioso trecho, imprescindível para muita coisa, né? Para a gente entender a Jesus. O que a gente faz bem, Senhor Jesus, com tanta verdade? Para explicar agora, para poder comentar, né? Uau! Vamos lá, com fé e coragem, vamos lá. Toma o assunto das almas recebidas no purgatório, né? Por que elas vão para o purgatório? Então, ele explica nesse trecho como que é a vida do ser humano aqui na Terra, que não dá atenção a Deus. E aí, por que elas vão para o purgatório? Porque não deram atenção a Deus. É um trecho consolador demais. É muito consolador esse trecho, muito confortante, porque a gente vê que a gente não tem que julgar as pessoas, que a gente não pode, né, ser duro demais, rígido demais com ninguém, né? A gente vai ter que cada vez aceitar mais e mais e mais, né, as coisas como elas estão se dirigindo, né, que é pecado, 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 né, e a mundanidade, né, que a gente está vendo na igreja, em todo lugar, né, a gente reconhece, tem consciência, vê o que está acontecendo, mas não vai lá, né, jogar pedra em ninguém, né, mas a gente não pode também se esquivar da verdade, a verdade é a verdade, ponto final, né, fica firme na verdade, porém, não vai sair por aí batendo em ninguém, né? Mas também não pode deixar de falar a verdade, né? Não pode deixar de ler o livro, né? Esses livros e comentá-los, né? E trazer os elementos de prática real deles, né? É muito importante. Não adianta a gente ler e não explicar com bem esmiuçado o que Jesus está falando, né? Dar exemplos e tudo mais. É importante dar o exemplo. É importante mostrar exemplos para poder ajudar. Então, não é ódio, né? Não é rigorismo demais, moralismo, nada a ver. É a verdade, ponto final. As pessoas têm dificuldade de aceitar porque querem continuar no pecado, né? Elas querem justificar a si mesmas, né? De alguma forma, através do amor. Importante é amar, mas esse amar que Jesus está falando aqui é um amor a Deus. É o amor à verdade de Deus, é o amor à lei de Deus, entendeu? É o amor moral das coisas de Deus. É um amor moralista, sim, né? Porque você vai obedecer a Deus, reconhecer o que pode, o que não pode, o que é perfeito, o que não é perfeito, né? O que é miséria, o que é luxúria. A gente vai ter que assumir o nosso erro. Podemos, né, ser salvos se nós assumirmos o nosso pecado e assim nos converter, detestando esse pecado, dizendo: eu não consegui evitar de pecar. Eu sou pecador, preciso pedir perdão, né? Para a pessoa que está no pecado é assim. Aqui é um trecho da santidade humana, gente, né? Eu falo às vezes para a santidade divina, mas eu também falo para os santos humanos também, para as pessoas que estão no pecado. Esse livro da Valtorta, ele traz elementos diversos de um tempo, né, de caos, de pecado.
Então, quando eu falo aqui, eu falo generalizando a humanidade, como Jesus também está falando, tá? Não estou dizendo claramente para quem é filho da divina vontade. Então, às vezes você acha que você está encaixado nesses trechos. Não, não. Filho da divina vontade tem que ler o livro do céu, tá bom? O que tiver de bom aqui para nós, na divina vontade, eu vou trazer. Mas eu preciso conhecer a verdade. Você também precisa. Para poder, né, saber como lidar diante da cabeça de Cristo, né? Porque estamos na divina vontade, mas a gente tem que viver, né, na mente de Cristo, como Jesus pensa. E esses escritos nos ajudam a ser o outro Cristo, né? É para isso que nós estamos lendo esse livro, para sermos o outro Cristo em direção às outras pessoas e em direção a Deus. É ensino para nós, né? Como que nós vamos ser Jesus se nós não conseguimos nem saber como Jesus lida com as pessoas e pensa, né? Como Jesus pensa. Então, a gente precisa saber. Jesus deu esses escritos para a gente saber como Jesus pensa. Não quer dizer que ele está falando de você nesse momento. Você é o Cristo. Então, você tem que pensar como ele. Então, por que eu leio o livro da Valtorta aqui no canal? Né? Para os filhos da divina vontade. Para que os filhos da divina vontade pensam como Jesus. Pensem como Jesus pensa. E não para achar que são essas pessoas pecadoras aqui. Né? Porque se você se encaixar como pecador, então eu fico triste, porque, né, não era para você estar nessa posição. Era para você estar na posição de pensar, né, em como Cristo pensa, em como lidar com as pessoas e ajudar as pessoas, né, com a verdade. Então, se você entender a essência completa das minhas palavras, não importa. São páginas para todas as pessoas, porque todos têm entes queridos no purgatório. Tá vendo? Você tem ente querido no purgatório e quase todos, com a vida que levam, estão destinados também, quase todos. Espero que você não, porque você vai pensar como Cristo, né? E você é um filho da divina vontade, então você tem que pensar como Cristo. Você vai saber que a maioria das pessoas está destinada, aqueles que não leem o livro do céu, aqueles que não se consagraram à divina vontade de verdade, né, vão para o purgatório. Né? A maioria vão para o purgatório. Para ambos eu continuo, portanto, falando. Disse que as almas do purgatório só sofrem por amor e expiam com amor. Aqui estão as razões para este sistema de expiação. Então, o que amor é esse? É o amor a Deus. Então, enquanto elas viveram na terra, elas fizeram vários atos. E esses atos que elas fizeram, elas não ligaram para o que Deus pensa na palavra dele. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que está vivendo um pecado do homossexualismo e está ativo, fazendo, né, tendo relações sexuais com a pessoa do mesmo sexo, tem que ser bem claro. É um pecado que a pessoa está cometendo. Então, na hora que ela está lá, tendo a relação sexual horrível, nojenta, né, com a pessoa do mesmo sexo, porque é nojento demais, né? Não tem santidade nisso, não tem pureza nisso, não tem verdade nisso, né? Não tem o para que foi criado nesse momento o ser humano, né? Porque não foi criado para esse tipo de coisa horrorosa. Então, na hora que essa pessoa está fazendo isso, ela não está lembrando do que Deus ensina na palavra. Ela não está lembrando que Deus criou homem e mulher, que somente homem e mulher podem se unir e tem que ser com o sacramento do matrimônio, com a bênção de Deus para procriar, para poder procriar filhos, né? Com essa intenção de ser uma família. E é uma família que vai criar os seus filhos. Então, né, a sexualidade serve para esse fim e não para outra coisa. Então, essa pessoa não considera o que Deus pensa. Ela está lá fazendo os seus atos, tendo o prazer da luxúria, mas ela não considera o que Deus pensa. Ela pode ser salva? Pode ser salva se ela se arrepender no fim da vida dela ainda, até o fim, até o último dia da vida dela, ela pode se arrepender do pecado que comete. Mas como que essa pessoa vai se arrepender de uma coisa que ela gosta tanto de fazer, Aline? É isso que a gente não entende. Como que uma pessoa... Deus vai conseguir que essa pessoa se arrependa de um ato que ela ama fazer, que ela tem prazer, que ela gosta, que ela goza, que ela vai lá com tanto tesão fazer. Como que ela vai? Ela lembra daquilo lá com prazer enorme. Como que ela se arrepende de uma coisa que ela tem prazer de fazer? O jeito de se arrepender não é que você vai deixar de gostar, né, do pecado. O pecado sempre vai ser o pecado, vai ser sempre aquela malícia, vai ser sempre aquele gosto, né, que você tem. Não quer dizer
que essa pessoa, quando ela vai, né, sentir a contrição, que ela vai deixar entendeu? Assim, de gostar do que realmente aconteceu naquele momento em que ela estava pecando. Não quer dizer isso. Não quer dizer que ela deixa de gostar daquilo lá. Essa é a fraqueza dela, é uma fraqueza. Eu gosto, ai meu Deus, eu gosto do sexo, ai, eu gosto de estar com o parceiro do mesmo sexo. Então, é uma coisa. Eu gosto, é uma dor, eu gosto muito, eu gosto demais. Essa é uma dor perante a verdade. Entendeu? Então, a contrição que acontece, estou sendo bem clara mesmo, porque eu gosto de ser clara com as coisas. A contrição que acontece dentro de uma pessoa que está nesse pecado, por exemplo, em vários outros, seja qual for, pedofilia, adultério, né? Que mais? Roubar, matar, mentir, enganar as pessoas, fofocar, qualquer outro pecado, que tem muito pecado nesse mundo, meu Deus do céu. Então, a gente vai falar misericórdia. Então, qualquer pecado que você comete, que você teve o prazer de cometer, que você, né, sabia que era errado e fez mesmo assim, esse que é o detalhe, saber que é errado e fazer mesmo assim. Esse detalhe. Entendeu? Aí que mora o problema, saber que é errado e fazer mesmo assim. Então, na hora que vai se encontrar com Deus, na hora que essa pessoa vai pensar em Deus, ela vai lembrar que Deus não aceita essa realidade. Ela sabe que Deus detesta o pecado que ela cometeu, que Deus odeia o pecado e que ela, né, ofendeu a Deus grandemente. Ela tem que ser humilde e dizer para Deus: meu Deus, me perdoa por eu ser esse monstro que eu sou, que tenho, né, que ofendo a você e você não merece o que eu faço com você, né? A minha fraqueza de gostar de fazer essa coisa. Eu reconheço que eu sou fraco, reconheço que eu sou miséria, que eu sou um monstro, vamos dizer assim. Eu reconheço que não sou o filho que você queria. Eu reconheço, peço perdão. Eu peço perdão por não ser, eu reconheço que eu não consigo, né, largar desse vício, eu não consigo, me perdoa por isso. Eu detesto isso, eu detesto essa ideia, né, de que perante a você, eu não sou o puro, eu não sou como o Senhor gostaria que eu fosse. É um processo que a pessoa faz desse jeito, em que ela reconhece que Deus é santo, 1000 vezes santo, que ela é podre, 1000 vezes podre, e ela tem que alcançar essa dimensão de humilhação, de detestação da realidade em direção à verdade. A alma dela sabe a verdade, e ela não pode se esquivar dessa verdade. Então, quando ela chegar até Deus, ela tem que se humilhar e ela tem que pedir ao nome de Cristo: Senhor, então o Senhor que é meu Salvador, aquele que tomou sobre si a minha fraqueza, que sabe que eu sou assim e que mesmo assim me salvou, eu te peço misericórdia de mim que sou pecador, me perdoa. Por favor, me salve, me tire deste corpo de morte, me tire dessa situação. A minha alma, se sair daqui, né, vai ser entregue a ti. E o Senhor vai poder fazer dela o que quiser. Eu permito que a minha alma seja purificada no fogo, aonde for. Em qualquer lugar, eu reconheço que eu preciso de purificação, preciso de salvação. Eu não posso continuar desse jeito. Eu estou nas trevas do pecado, estou vivendo no pecado, estou numa situação contrária à tua vontade, Pai. Me perdoa, por favor, entendeu? No fundo, dentro dessa pessoa, parece que ela não se arrepende de verdade, claro. No fundo, parece que essa pessoa, ela reconhece ainda que ela gosta de pecar. Mas ela tem que processar dentro da mente dela, né, que ela sabe que ela está no erro, Isso tem que ser fato. E ela tem que pedir ajuda, pedir misericórdia, perdão, reconhecendo quem ela é. Se ela é um pecador mesmo, se ela realmente está no pecado. Então, ela tem que, na hora da morte, principalmente na hora da morte, se ela morreu pecando, ela precisa fazer esse processo. E assim, só assim, pedindo a misericórdia, invocando a Nossa Senhora: ó Mãe de misericórdia, olha por mim, olha por mim, olha por mim. Então a pessoa morreu no pecado, morreu pecando.
Até o último dia dela, ela estava ainda falando estava falando, em favor do pecado, ela ainda estava, Aline, mas não tem jeito de salvar essa pessoa, não é possível, não tem jeito. Tem jeito ainda. É desse jeito, é a humilhação, é a pessoa reconhecer que ela é errada. Jesus vai olhar para ela e vai falar assim, você, então você quer o meu perdão, você quer a minha salvação, você quer ir para a glória de Deus, e lá é outra coisa, lá você sabe que a vida não é do jeito que é aqui na terra. Não é assim. O céu é santidade, santidade, santidade. Você quer essa vida de santidade? Você quer essa vida que não é igual a essa vida da terra? Que acabou a carne, acabou esse prazer ridículo, acabou, você tem consciência disso, tipo assim, o que você vai viver agora, a partir de agora, é purificação, é santidade, você vai ser como eu, e, você quer isso, você quer isso, a pessoa vai dizer, eu quero, porque não tá me levando a nada o pecado, o que o pecado vai me levar? O que o pecado vai gerar? Morte eterna. Eu reconheço que é uma morte eterna e que se eu continuar querendo isso e não pedir misericórdia, não pedir o seu perdão, eu vou... Para onde que eu vou? Eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero ficar longe de você. Eu quero a sua santidade, eu quero você, eu quero a salvação. Eu quero o que você tem para mim. Então a pessoa tem que se humilhar, tem que ter consciência do que ela está fazendo. E aí eu acredito plenamente, todo meu coração, que Jesus perdoa. Jesus perdoa, quem quer salvação recebe salvação. Porém, essa pessoa vai para o purgatório. E lá no purgatório, ela vai sofrer essa realidade de conhecer, de reconhecer. Aí, o que acontece no purgatório? No purgatório, ela vai rever a vida dela, que foi só de pecado. Vai rever tudo, tudo, tudo e vai contemplar. Ela vai lá no purgatório contemplar, o que ela foi, e o que Deus gostaria que ela fosse. E ela vai passar por um processo de purificação, aonde ela vai começar lá no purgatório a entender o que ela fez contra Deus. O quanto que Deus, sofreu vendo ela, e ela vai sofrer demais. E ela vai ter visto Deus, ela vai ter visto a pureza de Deus, a santidade de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus. Ela vai ver a face de Deus na hora da morte, na hora do juízo. E ela vai querer esse Deus, ela vai querer ele, eu quero você, eu quero você, eu quero você, apesar de tudo, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Então ela vai para o purgatório, e no purgatório ela vai passar pelo processo que as pessoas passam em vida, para renunciar ao pecado, para renunciar à vida do pecado e o gosto do pecado e o prazer do pecado, dela ver que o pecado é só morte, ela vai reconhecer a verdade, da podridão que ela era quando ela estava pecando, fazendo o ato pecaminoso. Ela vai reconhecer lá no purgatório todo o processo. Então ela vai ter que matar todo o egoísmo dela, todos os pecados dela. Vão ser matados, vão ser purificados lá, vão ser mortos lá através da verdade e do amor. Que a verdade e o amor vão estar envolvendo ela, e ela vai saber o quanto que aquilo foi pecaminoso, o quanto que aquilo foi doente, o quanto que ela foi, contaminada por vícios, por prazeres ilícitos, por coisas que ela pode ter gostado na hora, mas que depois ela percebe o que ela estava tocando era lixo, que ela estava se tocando em lixo, que aquilo que ela estava fazendo era nojento aos olhos de Deus. Ela vai ver com os olhos de Deus como Deus vê o ato dela, desordenado, nojento, Ela vai ver a verdadeira face do pecado, como que são dois demônios se amando. Ela vai ver a face verdadeira do pecado mortal, como ela era podre, como que ela era gangrenada, o quanto Jesus sofria de ver ela naquele estado, o quanto que é desordenado, o quanto que ela foi criada para a glória de Deus. Ela vai entender toda a verdade, e dói demais, dói demais, dói demais. Lá no purgatório dói demais a verdade que ela não entendeu na terra, ela vai entender lá. É assim que Jesus mostra para mim, diante dessas verdades aqui. Pelo que a mãe também da Vó Torta disse, Então lá ela vai se submeter a toda essa realidade, e ela precisa de orações. Por que ela precisa de orações? Por que ela precisa de muitas orações, de missas rezadas? Porque a gente vai
mandar para ela esse amor, né? Esse amor vai aumentar o amor dela lá no purgatório, aumentar o fogo dela, que vai fazer com que ela compreenda mais rápido a luz. A luz vai ser mais forte, ela vai ter mais verdades, confirmando o quanto isso é doente, o quanto isso é difícil fazer, né? Diante de Deus, o quanto isso é horrível. E ela vai pensando, ai, eu me arrependo. Por quê? Por que que eu fiz? Porque ela vai rever tudo que ela fez. Por que que eu fiz isso? Meu pai, minha mãe, olha quanto que eu fiz eles sofrerem. Eles me ensinaram tudo certo e eu fiz tudo errado. Então ele vai ver todos os pecados diante dos pais, diante do mau exemplo que eles deram para as pessoas, tudo. Então é muito difícil. Nossa, é muito difícil passar por isso. É uma coisa horrível. Eu não consigo imaginar como que vai ser difícil para a pessoa. Mas as orações que a gente manda para ela é para virar mais verdades ainda, para ela poder ver mais ainda, claramente, né? Ver claramente, né? Que Deus criou para poder gerar uma vida, né? Que todo aquele sêmen, né? O sêmen que eles, né, ficam, né, soltando dentro de outro homem, né? Ou soltando né, de qualquer jeito, que aquilo ali é vida, né? Deus vai mostrar para eles toda a realidade da criação, como Deus planejou, né? Como seria o mundo se eles não fizessem esse tipo de coisa, o pecado dessa forma, né? A biologia perfeita que Deus criou no sistema perfeito, como seria? E eles iam falar, meu Deus do céu, como eu atrapalhei os projetos de Deus, como eu fui egoísta, como eu fui mesquinho, como eu pensei só em meu prazer. Nossa, como eu não sou capaz de sacrifício. Nossa, eu não quis fazer sacrifício, só quis buscar o prazer, não quis sacrificar-me de jeito nenhum. E quantos que se sacrificaram? Aí Deus vai mostrar as pessoas que se sacrificaram para ficarem unidas no casamento. As pessoas que se sacrificaram, que ficaram, principalmente vai mostrar as pessoas que são castos, né? Como eles são puros, a castidade, como faz a pessoa ser uma pessoa santa na terra, uma pureza de coração, né? Porque a pessoa que comete pecado, ela tem um coração sujo, pensamentos sujos, pensa que todo mundo é igual a ela, né? A pessoa que é muito pecaminoso, ela pensa que todo mundo é igual a ela, que todo mundo faz pecado. Aí Deus vai mostrar a mente da pessoa casta, da pessoa pura, a mente inocente, a mente de criança, que é a pessoa pura, que não pensa do jeito que eles pensam, né? E eles só pensam em sexo, só pensam em, né, em fazer sexo, e toda a malícia do sexo, e toda aquela coisa do sexo, o tempo todo, que ela fica imaginando as pessoas nuas, ela fica pensando que ela tá pegando aquela pessoa, né, para fazer sexo, e todo o pensamento que passou na cabeça dela, doente, as cobras, né, de pensamentos doentes, e ela vai ver a pureza infantil de uma alma pura, de uma alma casta, né? E o quanto que essa alma viveu na terra, né? Só pensando em amar a Deus e amar de verdade as pessoas, e nunca teve nenhum pensamento mal perante os outros. Elas vão falar, meu Deus, eu queria ser assim. Como que eu tive pensamentos horríveis, como que eu tive pesadelos horríveis na minha vida de pecado, como que eu, né, fui atormentado muitas vezes pelos pensamentos e não conseguia deixar de ter um pensamento grotesco, um pensamento luxurioso o tempo todo. E aí muitas pessoas eu poderia ter tido uma amizade pura, uma amizade verdadeira, um verdadeiro carinho das pessoas, e nunca tive um verdadeiro carinho, nunca foi verdade. Sempre foi só sexo, só o prazer lá, somente o prazer, mais nada. No fundo, aquela pessoa só estava comigo por causa disso e por causa, né, do que eu estava oferecendo para ela, do dinheiro que ela também podia, do conforto que eu dava dando para ela, que eu pagava tudo, que a gente passeava e comia coisas do bom e do melhor, músicas em bares e tal, e a gente, né, indo passear no mar, então isso tudo para a pessoa era o que a pessoa queria, né, estava comigo por causa dessas coisas. Na verdade, não me amava. Na hora, se eu ficasse doente, de verdade não ia cuidar de mim, né, não ia cuidar de mim coisa nenhuma,
né? Porque não tem amor, porque não tem amor verdadeiro. Aline, mas tem pessoas que são pessoas do mesmo sexo que amam mesmo, que amam e ficam com o parceiro até ó, no câncer, ficam com eles. Então, e tem uns que não vão acreditar nisso que você está falando. Eles vão pensar que eles não pecam, que aquilo ali tá à parte, que aquele pecado ali não contamina a mente deles, porque eles são amorosos e querem cuidar um do outro e tal. Eles pensam que eles amam de verdade como Deus ensina a amar, né? Então, aí Jesus vai mostrar no purgatório, né? Que não adianta a hipocrisia, que não adianta. Você não se pode servir a dois senhores. Ele vê que isso é nojento também. Aí Jesus vai mostrar o quanto isso é feio. Que você, né? Você tem uma essência que você parece que serve a uma lei de amor puro, né? Em direção ao outro, querendo ser cuidador do outro, tudo bem. E ao mesmo tempo você, né? Se contamina com o pecado, né? Não precisava ter essa contaminação. Que esse amor sincero pela outra pessoa não precisava de sexo. Mas por que tinha que ter o sexo? Poderiam ser amigos, poderiam ser, né, colegas, né? Mas não, tem essa realidade sexual. E aí Jesus vai mostrar o que significa isso na mente, né, no cérebro, que é somente hormônio, né? Que o que eles estavam vivendo era apenas sensações vazias, sem sentido. Então, assim, lá no purgatório vai ter toda a verdade, e a pessoa vai sentir nojo, sério, ela vai sentir nojo, e aí Deus vai mostrar também o que essa energia sexual deixou de produzir, o que essa energia gasta no sexo e no pecado deixou de produzir em direção a ajudar as outras pessoas. Né, de toda o intelectual, o desenvolvimento intelectual que a pessoa poderia ter usado e que ela não usou porque ela gastou toda a energia dela pecando e fazendo sexo. E porque o sexo é um vício, né? É um vício, se torna um vício. E esse vício tira toda, né? Atrapalha a intelectualidade da pessoa. A pessoa perde muito, né, de usar o seu cérebro, de usar, né, quanta criatividade que ela poderia ter desenvolvido, que Deus vai mostrar para ela, olha, era para você ter sido isso e você foi isso, você só foi um animal que fez sexo, então você é um animal. Deus vai mostrar para a pessoa, você é igual um animal. O animal, ele é viciado só no prazer, né? Então, se você igual o padre Paulo Ricardo explica, se você dá uma carne pro cachorro, ele ama você por causa da carne. Ele, né? Ele vai, de tanto você dar a carne para ele, dar o biscoitinho para ele, levar a comida para ele ama você não é por você, ele ama você pelo prazer de ter que comer aquilo, de ter a sensação prazerosa de comer aquela carne, de comer aquela comida. Então, sempre quando ele vê você, ele sabe que de você vai vir a comida. Então é a mesma coisa, você é um animal. Vai mostrar para o homem lá no purgatório que ele é um animal. Nossa, o homem vai falar assim, e eu deixei de ser o que era para mim ser. Meu Deus, eu deixei de ser aquilo que era para eu ser, por causa de eu viver para o sexo, de eu pensar só em sexo e precisar do sexo, porque era o meu vício. Meu Deus, que horror! E aí Deus vai mostrar o que o homem deixou de ser, o que essa pessoa deixou de ser. Vai mostrar. O plano dele, o original, e o que a pessoa fez com ela mesma, né? Se animalizando, se brutalizando através do sexo, que é puro prazer jogado fora. E que todo aquele sêmen que foi ali produzido na hora da sexualidade era coisas, né? É como se fosse assim, vida que estava sendo perdida, vida verdadeira que estava sendo perdida e desperdiçada, né? Entendeu? Energia que estava sendo desperdiçada, energia que se tornaria, né, livros e livros, músicas que ele poderia compor, né? Esportes, energia no esporte, né? De grandes conquistas que a pessoa poderia, né? Invenções que a pessoa poderia inventar, né? Muitas coisas que a pessoa poderia desenvolver,
de intelectualidade, de conhecimento, e que ela deixou de fazer por causa do tempo que ela gastou só pensando em sexo. Então, Jesus vai mostrar tudo no purgatório e a pessoa vai sentir muita vergonha. Nossa Senhora! É um lugar de vergonha, mas por que... Aí ele fala assim, mas é amor, ele falou que vai... Por que é amor? Amor é a verdade. Amor é a pessoa, é o que Deus vai fazer com a pessoa. O que a pessoa está passando lá no purgatório é um processo de verdade, de purificação, que ela vai sentir a vergonha. Essa vergonha é amor de Deus. O que vai ser produzido de vergonha, né? Dela se sentir vergonhada, muito envergonhada diante de Deus. Meu Deus, ela vai sentir uma vergonha absurda. Absurda. Você não tem ideia do quanto é absurdo a dor da vergonha. É horrível. É muito vergonha. Nossa, a pessoa quer se esconder no buraco, meu filho, quando ela está passando por essa situação. Então, assim, diante da verdade. Mas isso é o amor de Deus. É o fogo e da luz. A luz é amor. E a pessoa vai saber disso, né? Ela alimentou, vai mostrar aquele que usou a pornografia, aquele que ficou vendo vídeos pornográficos. Deus vai mostrar para a pessoa, né? Toda aquela energia lá da masturbação gastada é a mesma coisa. Entendeu? A pessoa perdeu muito de inteligência por causa de usar, virou animal. Animal é irracional, não tem inteligência. Então, o ser humano caiu na dimensão animal. E daí não tinha inteligência, não tinha raciocínio. Quando alguém conversava com ele, tinha coisas que ele não sabia responder, não tinha inteligência. A inteligência foi muito atrapalhada por causa do sexo, da pessoa que doou-se muito para o sexo. Ela não tinha muita cabeça para poder pesquisa, né? Para poder, entendeu? A pessoa perde muito quando ela fica na masturbação, quando ela fica só na pornografia, fora que Deus vai mostrar a cadeia, né? Né, do fornecimento dessa pornografia. Vai mostrar tudo. Tudo que a gente fala aqui no nosso canal é justamente muitas das coisas que Deus revela lá no purgatório para as almas que estão em purificação. Muita coisa. Jesus falou para mim assim, Aline, o que eu vou trazer para sua boca, muitas vezes são coisas doloridas que você conta, né, para as pessoas, coisas difíceis, mas são verdades muito grandes, em volta do que você está lendo. Eu vou dar para você as verdades que eu mostro lá no purgatório, de purificação das mentes, para as pessoas aqui no seu canal ter um purgatório em vida, né? Purificação total da sua alma, do seu espírito, pela verdade mais pura né, da minha palavra. Então, assim, eu não estou falando nenhuma loucura, fora que eu não tenho vergonha de falar o que Jesus manda eu falar, por causa que precisa falar, tem que ser duro mesmo. Lá no purgatório não tem, né, moleza não, lá não tem, é só, é assim, entendeu? E aí vai mostrar a cadeia, né, dos filmes pornográficos, quantas pessoas que foram escravizadas, né, quantas pessoas que foram abusadas para poder produzir esses materiais pornográficos. Quantas pessoas que usavam drogas e muita droga, porque essas pessoas que vivem nessa indústria do sexo, rola droga demais. Se ela não for drogada, se ela não tiver anestesiada através da droga, ela não dá conta de fazer o que ela faz. É muito sexo, é muita brutalidade, é muita animalidade, é mais do que os animais. O homem ultrapassa os animais, é nojento, é grotesco. A droga, né, que a pessoa cheira a droga, né, recebe na veia a droga, né, ou é comprimido em droga, para poder fazer aquela pessoa conseguir dar conta ali, né, de ficar horas ali, né, disponível ali com homem, com mulher, com qualquer coisa lá. Então, gente, pelo amor de Deus, e parece muito, para eles, né, para quem vive nessa indústria e se alimenta dessa indústria, não vê o que está por trás, né? Então, Deus vai mostrar o que está por trás, né? E quantas famílias destruídas, sabe? Quantos, né, casamentos destruídos. Vai mostrar tudo. E tudo que era, né, verdadeiro de Deus, que Deus planejou, foi tudo destruído por causa dessa indústria da pornografia. Vai mostrar muita verdade. Quantas crianças que foram, né, abusadas sexualmente. Vai mostrar tudo por culpa, né, desse prazer que você não abre mão de ter.
Então Deus vai mostrar uma cadeia para a pessoa no purgatório. Lá no purgatório ela vai assistir tudo, claramente, sem dó nem piedade. Jesus vai pôr lá uns vídeos do YouTube lá para ela, mas mostrando, né, coisas que a gente nunca viu, sabe? Da Deep Web, né? Vai mostrar lá do que é escondido, né? Do que a verdade realmente escondida que ninguém nunca vê. Lá no purgatório é liberado geral, entendeu? Liberação geral mesmo. Então a pessoa vai se sentir acabada. Ela vai falar assim, meu Deus, eu colaborei com tudo isso. E foi salva, mas ela vai passar por tudo isso. Vai ser dolorido demais, mas é amor. Tudo isso é amor. A verdade que Deus revela para as pessoas lá, que vai causar essa vergonha nelas, é para poder purificar. E aí a vergonha é um fogo dentro dela, que ela começa a amar a Deus, né, por Ele estar fazendo aquilo com ela, agradecendo a Deus, Senhor, meu Deus, obrigado por ter me salvo, por ter me tirado, né, mesmo me salvo apesar de eu ser desse jeito, de eu ter sido um desses pecadores aí. Como que pode? Aí ela vai reconhecer, como que o Senhor pode me perdoar? Não era para me perdoar. E aí ela vai passar por um processo também de aceitar o perdão de Deus, de entender a Deus. Como que Deus perdoa pessoas assim como eu? Ela vai passar por esse processo também, é muito interessante. Purgatório é show de bola, gente. Entendeu? Mas para quem vai para lá não é brincadeira, não. Sabe? Não é fácil, não. Disse que as almas do purgatório só sofrem por amor e expiam com amor. Aqui estão as razões para esse sistema de expiação. Aí ele vai falar as razões, né, dos homens, como eles são. Homens imprudentes, né, considerarem, se vocês homens imprudentes considerassem cuidadosamente minha lei e seus conselhos e mandamentos, verão que tudo é centrado no amor. No amor a Deus, em sua lei, em sua regra, em sua ordem, nas coisas que ele estabeleceu. E amor ao próximo dentro dessas regras, né? No primeiro mandamento, eu, Deus, me imponho ao teu amor reverente com toda a solenidade que é digna de minha natureza, face ao teu nada. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, ele está falando assim, primeira coisa tem que reconhecer, eu que mando. Eu criei você para uma finalidade perfeita, para fazer coisas maravilhosas, para você ter capacidades incríveis e não para você estragar tudo isso, mas você se estragou, né? Eu sou um Deus que fez tudo perfeito, né? Tudo lindo. Então ele vai reconhecer essa dimensão. Muitas vezes vocês se esquecem disso, homens que pensam que são deuses. Vocês pensam que vocês que mandam, que vocês decidem o que é bom para vocês, né? E se não tiverem um espírito vivificado pela minha graça dentro de vocês, que é justamente essa misericórdia de Deus que ama, apesar da gente ser assim doente, né? Não passam de pó vocês e putrefação, gente. Eles vão reconhecer isso no purgatório. Animais que unem a natureza animal com a astúcia da inteligência possuída pela besta, né? Que é o demônio. Que ele faz vocês cometerem obras de bestas, de monstros, né? Piores do que de bestas, de demônios, obras de demônios, tá? Diga a si mesmo de manhã e à noite, diga a si mesmo ao meio-dia, à meia-noite, diga a si mesmo quando você come, quando você bebe, quando você vai dormir, quando você acordar, quando você trabalha. É isso que a gente tem que viver, dizendo: obrigado, meu Deus, por você existir, obrigado, meu Deus, pela sua lei, obrigado, Senhor, pela sua vida, em minha vida, né, que me faz sentir a paz, uma paz incrível de estar conforme a tua vontade, de estar agradando você com a minha vida que está ordenada, que está, né, eu fazendo o meu dever de esposa, de mãe, né, de filha, de tudo mais. Obrigado, Senhor, por eu conseguir entender a sua verdade hoje, tão clara e absoluta, e conseguir colocar em prática na minha vida, ter conseguido corrido atrás para poder fazer minha vida totalmente coordenada e ordenada perante a sua lei. É maravilhoso viver assim, meu Deus, como é bom, né? Então quando você descansa, diga a si mesmo quando você ama, diga a si mesmo quando fizer amigos, diga a si mesmo quando comandar e quando obedecer. Diga sempre a si mesmo: eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu não sei a verdade, eu não sei o que é certo, eu tenho que estudar para saber o que é certo. Eu tenho que ir lá ler a palavra de Deus para saber o que é certo. Eu tenho que me curvar perante essa palavra, perante essa regra, perante essa ordem para o qual eu fui criado. Eu preciso entender o que Deus espera de mim, através do decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Santificar o seu nome,
né? Nunca dizer o seu nome em vão. Guardar os domingos e festas, esse momento para mim orar, para mim ficar com Deus. Honrar pai e mãe. Não matar, não roubar, não, né, cometer falso testemunho, não fornicar, não pecar contra a castidade, tantos outros pecados, né? E a ordem lá, não sei a ordem, mas é isso, né? Não desejar a mulher do próximo, não desejar o que é do próximo, né? Não, né, cobiçar o que é do próximo, e assim vai, e assim acaba, né? 10 mandamentos perfeitos, que é uma regra perfeita de amor para que eu possa viver plenamente para Deus e para o meu próximo, e sempre ordenado, sem fazer nada de errado, castidade, principalmente, pureza, né? E assim vai. Não diga a si mesmo, então, sempre, diga que você não é Deus. Comida e bebida não são Deus para você. Trabalho e descanso, ocupações, obras de gênios não são Deus para você. Mulher, ou pior, mulheres ou homens, né? Também hoje animais, não são Deus, nem crianças. Não são Deus para você. Amizades não são Deus para você. Superiores não são Deus para você. Só há um Deus. E esse Deus é o meu Senhor, que me deu esta vida para que com ela eu mereça a vida eterna que não morre. Quem me deu roupas, comida, moradias, quem me deu trabalho para que eu ganhe a vida, quem me deu, né, o gênio para que eu possa prestar testemunho de ser o rei da terra, né, como inteligência, né? Quem me deu a capacidade de amar as criaturas e amar com santidade, né, com castidade e não com luxúria, quem me deu o poder, a autoridade para fazer isso, né, de um meio de santidade sempre e não de condenação a mim mesmo. Posso formar-me porque ele disse: vós sois deuses, mas só se eu viver a sua vida, né, isto é, na sua lei. Mas só se eu viver a sua vida, isto é, no seu amor. Só um é Deus, eu sou seu filho e súdito, herdeiro de seu reino. Mas se eu desertar e trair, se eu criar meu próprio reino próprio, no qual eu humanamente quero ser rei e Deus e dizer o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, e o que eu, né, devo, o que eu não devo. Então eu perco esse verdadeiro reino divino de Deus. E minha sorte como filho de Deus decai e se degrada a de um filho de Satanás, já que não se pode servir ao mesmo tempo ao egoísmo, ao meu prazer, à minha carne, né, ao mundo, ao demônio e ao amor ao mesmo tempo. E quem serve ao primeiro, serve ao inimigo de Deus e perde o amor, ou seja, perde a Deus. Remova de sua mente e coração todos os deuses mentirosos, né, que são muitas pessoas hoje dizendo, né, pra gente que a gente pode fazer o que a gente quiser. Né, muita gente dizendo que o seu corpo é seu e que você pode fazer do seu corpo o que quiser. É muita gente falando coisas aí que só Deus na causa, né? Deuses mentirosos que você colocou em si mesmos, começando com o Deus da lama que você é quando não vive em mim. Lembre-se do que você me deve por tudo que eu lhe dei, e mais eu gostaria se você não tivesse amarrado suas mãos ao seu Deus como seu modo de vida. Peraí, deixa eu ver se eu entendo aqui. Lembre-se do que você me deve por tudo, né? Porque Deus dá tudo pra gente, tudo que nós temos, a terra, todas as coisas da terra é para nosso bem, né? Lembre-se de tudo que eu te dei, a vida e tudo que eu tenho ao redor de você, família, mãe, pai, irmãos, amigos, tudo que você tem, tudo para poder você viver na santidade, né? Então lembre-se do que você me deve por tudo que eu lhe dei, fora a salvação que eu lhe dei na cruz, né? E mais, eu gostaria se você não tivesse amarrado suas mãos. E mais, eu gostaria se você não tivesse amarrado suas mãos ao seu Deus com o seu modo de vida. Ah, então amarrou a mão de Deus com o seu modo de vida, né? Eu gostaria que você não tivesse amarrado as mãos de Deus, né? Porque Deus não pode fazer nada se você tem liberdade, né? É isso que ele tá falando, é sua liberdade de você escolher o caminho. Ou você é Deus de si mesmo, ou você serve ao Deus verdadeiro, né? Então, com o seu modo de vida. A vida, né, que eu dei para você, para a vida cotidiana e vida eterna. Para isso, Deus vos deu o seu Filho, Jesus, para que seja imolado como cordeiro sem mancha. E lave as vossas dívidas com o seu sangue, e assim não recaiam sobre os filhos as iniquidades dos pais, como nos tempos de Moisés, até para a 4ª geração de pecadores. Isso aqui é grande demais. Ele fala que o sangue dele, né, nos protege para que não recaia sobre os nossos filhos as iniquidades dos pais. Uau! Que maravilha, meu Deus. Porque nos tempos de Moisés, até a 4ª geração de pecadores, né,
que eu sou aqueles que me odeiam, porque o pecado é uma ofensa a Deus e quem ofende odeia. Então, na época de Moisés, até a 4ª geração era, né, computado o pecado dos pais. Agora com Jesus não é assim. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Não levante outros altares para deuses falsos. Tenha, e não tanto altares de pedra, mas no altar vivo do seu coração, né? Que você levanta outros altares no seu coração para outros deuses. Quais são esses deuses? Né? Saúde, né? Você quer saúde? Então você faz o que for preciso para ter a sua saúde do jeito como você acha que é a sua saúde, né? Você quer a beleza, você coloca no altar a beleza, a estética. Então você fica ofertando tudo para a estética e beleza do seu tempo. É um Deus que você coloca no seu coração. Trabalho, né? Você quer se destacar no seu trabalho, então você faz tudo que for preciso, mata se for preciso, né? Com palavras, rouba o lugar do outro, ele vai falar sobre isso. Várias coisas você faz para poder manter o seu Deus bonitinho lá, o trabalho, né? Conhecimento, você também tem o altar do conhecimento, então você também passa por cima de tudo para estudar e conseguir todos os diplomas que você achar que é importante para poder mostrar para as pessoas que você é um mestre naquilo que você faz e tal, e quer dar aula, quer ser reconhecido, né? Escreve livros. Então você oferta muito do seu tempo para esses deuses que você... E tudo mais, né? O próprio sexo é um Deus que você serve muito, você vai, né? Você não consegue ficar com a sua própria mulher, você quer mais mulheres, então você trai a sua mulher. Então é um Deus que você serve, né? Que é o sexo e tudo mais. Todo vício que você tem, qualquer vício, né? Para deuses falsos, que não é altar de pedra que você faz, mas é altar vivo do teu coração. O único Senhor teu Deus deve ser, né? Deve ser aquele que você sirva, que você obedeça, né, e ofereça a verdadeira adoração de amor, ou filhos que você sabe amar, que dizem palavras de oração, palavras apenas que não fazem do amor a sua oração, a única que Deus, né, deseja. Então, assim, tem pessoas que falam que amam a Deus, que oferecem, né, um monte de coisa, mas não é verdade, não está no coração, não é verdadeiro amor mesmo por Deus, né? É só mentira, só para dizer que está rezando, só para poder fingir, para se auto-enganar de que está rezando para Deus, mas não obedece a Deus, né? Lembre-se de que um verdadeiro batimento cardíaco de amor que sabe como uma nuvem de incenso das chamas do seu coração apaixonado por mim, né? Que sobe como uma nuvem de incenso, né? Das chamas do seu coração apaixonado por mim tem um valor infinitamente maior para mim do que mil orações e cerimônias feitas com o coração morno ou frio. Então, ele tá falando o que eu falei aqui, ó. Confirmando, tá vendo? Que ele prefere uma oração verdadeira que ama mesmo a lei dele, porque amar a Deus é amar o que ele quer. É amar a sua vontade. Se você não ama o que Deus ensina, o que Deus mostra, o que Deus deu de lei, você não ama a Deus. Amar a Deus é aceitar o que Deus, né, ensina. A lei dele. Se você não ama a lei dele, você não ama a Deus. É tudo mentira. É uma mentira. Se você fala, eu amo a Deus, mas você continua pecando e tem servindo os outros altares, já era. Você não ama a Deus coisíssima nenhuma. Ah, mas eu tenho que trabalhar, e aí como que eu faço? Você trabalha em direção a Deus, ofertando a Deus o seu trabalho. Tanto que você paga o dízimo em direção, para poder dizer para Deus claramente que você recebeu dele, por isso você dá o dízimo. Então tem vários atos que nós fazemos, que foi ensinado na Bíblia, que confirmam que você é de Deus. Em todas as direções, de que o seu trabalho não é usado para ser um Deus, mas o seu trabalho é usado para um meio de santificação que você usa, porque você oferta todo esse tempo para a glória de Deus. Olha só que diferença que é. Então é bem diferente, entendeu? Não use o santo nome, né? O santo nome por hábito, né? Falar Jesus, Jesus, Jesus por força de sua raiva, para desabafar sua impaciência, para corroborar suas maldições, Deus, 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 né? Não sei o que lá, usa o nome de Deus. E acima de tudo, não aplique este termo Deus a uma criatura humana que você ama por fome de sentidos ou pela adoração da mente. Apenas um deve ser informado desse nome. Puramente para mim, somente para mim, eu, Deus, e me deve ser dito com amor, com fé, com esperança. Então, esse nome Deus será sua força e sua defesa. O culto a este nome vos justificará, porque quem trabalha pondo o meu nome como selo de suas ações em tudo, não pode cometer más ações, tá? Então, tem que
tem que ter testemunho, tem que ter coerência com a verdade, com a lei de Deus verdadeira. Se você ofende essa lei de Deus, você não obedece ao que Deus impôs, ao que Deus ensinou, a finalidade, e a maioria não faz isso, então só Deus na causa, né? Falo daqueles que agem com verdade, não dos mentirosos que procuram cobrir a si mesmo e suas obras com o esplendor do meu nome 3 vezes santo, né? Fala que é em nome de Deus, mas não é não. E quem eles estão tentando enganar? Não estou sujeito a engano, e os próprios homens, a menos que sejam doentes mentais, comparando as obras dos mentirosos com suas palavras, eles entendem que são falsos e sentem nojo, né? Os outros, né? Que percebem. Vocês que não sabem amar nada além de si mesmos e do seu dinheiro, e cada hora que não é dedicada a agradar sua carne ou engordar sua bolsa parece perdido para você. Então, se você, aí tá falando, você não consegue gastar tempo para Deus. Você só quer gastar tempo para a finalidade de continuar mantendo a sua carne, né? Então, de repente, um marido vai para a igreja, né? Porque a mulher dele, para poder continuar sendo a mulher dele, exige, entendeu? E ele não vai por Deus. Ele vai por causa que a mulher dele precisa, né, ver ele na igreja, senão ela não abre as pernas para ele no final do dia. Tem homem que é assim, eu tenho que ser honesto com você. Entendeu? Tem homem que fala que é um bom homem, mas não ama Deus. Não vai por Deus. Nem presta atenção lá na igreja direito. Tá olhando para as outras mulheres, tá reparando no padre, tá reparando em tudo quanto é coisa. Você sabe disso. A gente sabe que tem muitos homens que é assim. Aí chega em casa, você viu? Fala que é de Deus, mas lá, olha aí, eu sou de Deus. Eu tô com a minha mulher. Ela, né, me dá tudo, olha aqui. Né? Mas não tem Deus coisa nenhuma. E tá lá para poder ver defeito dos outros e outras coisas a mais. Ou para ficar olhando para as outras mulheres. E assim vai. E fica reparando no outro, e no outro, e no outro. E só vai reparação, não é Deus. Deus nem lembra que Deus existe. Vai pra missa só para dizer que foi pra mulher ficar feliz e para ela continuar tudo bem. Para manter uma paz dentro de casa, entre aspas, que não é verdadeiro homem, não é verdadeiro pai. Não dá realmente um verdadeiro, às vezes, testemunho dentro de casa. Não dá. E ainda, né, dá aula moralista para os filhos ainda. Mas não é um verdadeiro pai, não é um verdadeiro marido de verdade. E isso é muito normal, muito comum acontecer. É a coisa mais comum acontecer nas famílias católicas, tá? Vocês que não sabem amar nada além de si mesmo e do seu dinheiro, e cada hora que não é dedicada a isso, a agradar sua carne ou engordar sua bolsa, parece perdida para você. Saiba como, em seu prazer ou trabalho, como glutões e brutos, coloque uma paragem que lhe dá a oportunidade de pensar em Deus, na sua bondade, na sua paciência, no seu amor. Jesus é muito bom. Parece que ele está dizendo aqui, se você der o domingo para Deus, né? Mas é que esse domingo para Deus, para que Jesus está falando, não é um domingo dessa missa que esse homem vai, não é desse jeito. É uma missa que realmente você vai lá para entender, para você realmente receber Jesus Eucarístico e você ter a certeza de que Deus está na sua alma e você adorar Ele de todo o seu coração, ler a palavra de Deus e amar essa palavra e compreender e colocá-la em prática de verdade na sua vida, né? Ir lá para isso, para essa finalidade, entendeu? E não para mais nada, né? Então, Deus, Ele quer isso. Isso pode parecer para você uma lei servil, mas é uma prova de que como Deus te ama. O vosso bom Pai sabe que sois máquinas frágeis, que se desgastam com o uso contínuo e tem cuidado da vossa carne. Então, ele está falando que esse um dia que é dado de descanso na terra, né, para os trabalhadores, foi Ele que concedeu para nós, na sua palavra, e isso ficou firme, né? É verdade, foi Ele que concedeu para nós, é verdade. Se existe um dia de descanso, né, para o trabalho, foi vindo de Deus, foi vindo da lei judaico-cristã, né? É muito interessante Jesus falar isso, né? Então, assim, vamos lá. E querer forçar o seu ser a um trabalho contínuo para o ganho é uma imprudência culposa, como é querer supergostar a gula ou os sentidos não se satisfazendo com a comida necessária à vida e com a companhia necessária à continuação da espécie. Então, a pessoa está trabalhando para ter mais do que é necessário, mais exagerada, né? Para poder pagar suas dívidas com prostitutas, suas dívidas com drogas, suas dívidas, né, com prazeres ilícitos e tudo mais, que são coisas que não são necessárias para a vida. Então, tem muita gente que trabalha muito para para poder ter condições de pagar, às vezes, uma outra esposa, uma amante, para sustentar uma amante escondida num quarto de motel,
num quartinho que ele aluga para essa amante, num apartamento, e tem duas pessoas, duas famílias. Tem homem que esconde muito bem, tem duas famílias, que ele, né, fala que vai viajar, que é para trabalho, mas ele tá com a outra mulher, viajando com outra mulher, ou tá junto com os outros filhos da outra família. Então, Jesus sabe tudo isso, né? Corrompeste o teu instinto e ele agora te leva a preferir comidas corruptas formadas por luxúrias, em que profanas o teu corpo, o meu trabalho, sua alma, né? O teu corpo é o meu trabalho, a sua alma, a minha obra-prima. E você mata os embriões de vidas, negando-lhes a vida, né? Quando você fica segurando, quando tem os métodos contraceptivos, né? Que ele tá falando. Porque você os suprime prematuramente, voluntariamente ou através de sua lepra, que é um veneno mortal para as vidas que nascem, né? Aí é forte, ele trabalha aqui uma coisa muito forte aqui nesse trecho, né? Quantas almas há que o vosso apetite sensual chama do céu e que fechais depois as portas da vida? Quantos desses que acabaram de chegar e vêm à vida moribundos, doentes ou já mortos, dos quais excluístes o céu? Então, ele está falando de filhos que nascem em famílias que não têm nenhuma educação religiosa, né? Que é totalmente depravada, degradada, né? Ambientes degradados, né, filhos né, de mães solteiras, abandonados pelas pessoas, né? Tá falando muito aqui, tá falando tudo aqui. Quantos não resistem a este destino de martírio indesejado, que nasceram numa situação totalmente, né, totalmente impossível de viver, mas por vós afixado como uma marca da carne, que geraste sem refletir, né? Não pensaram em ter esses filhos, né? Não pensaram e jogaram na terra. Que quando se está corrompido como um sepulcro cheio de putrefação, já não é lícito gerar filhos para condená-los à dor e ao desgosto da sociedade? Quantos daqueles que, incapazes de resistir a esse destino, se suicidam? Então, quantos filhos que nascem numa família degradada ou num ambiente degradado, né? Com uma mãe solteira, né? Abandonados morando com vó, né? Ou então morando com tio, então, né, ou jogados, né, como órfãos na sociedade, e eles se suicidam depois de um tempo porque não tem nenhuma base familiar de entendimento, de conhecimento, não recebeu amor. Quantas crianças que nascem e que crescem e nunca receberam amor e depois se suicidam? E aí Jesus falou, eu não vou condenar essas pessoas, não vou, mas eu vou condenar os pais delas, né, e as pessoas responsáveis. Tá? Ele vai condenar as pessoas responsáveis. Eles vão pagar. Como que eles pagam? Se eles forem salvos, vão para o purgatório e essas verdades também vão fazer essas pessoas lembrar de tudo que elas fizeram. Entendeu? As verdades lá do purgatório são doloridas. Não é fácil encarar a verdade lá no purgatório e ver, né, o que Deus vai mostrar da sua própria vida, do que você fez. Vai mostrar os pecados que você mais cometeu. Vai mostrar tudo lá. E você vai ter que, né, se envergonhar do que você fez. Você vai ter que reconhecer que o que você fez foi mal. Então, lá no purgatório é isso que vai acontecer, tá? Por isso que chama purgatório, né? Não diante deles que pecam contra dois, existem vocês que pecam contra três, contra Deus, contra vocês mesmos e contra os inocentes que vocês geram para levá-los ao desespero. Pense nisso. Pense com cuidado. Deus é justo e se pesa a falta, pesa também as causas da falta. Então, ele vai ir atrás de quem é responsável por essa vida que se desesperou e se suicidou. Ele vai atrás dessa pessoa, né? Da pessoa que é a causa. E neste caso, o peso da culpa alivia a sentença do suicida, tá vendo? Mas carrega a sentença de vocês, verdadeiros assassinos de suas criaturas desesperadas. Então, tá vendo? Os suicidas também não vão ter todo o rigor por causa disso, porque a culpa não foi deles. De verdade tem culpa maior por trás, né? Naquele dia de descanso que Deus estabeleceu na semana e deu a você seu exemplo de descanso, pense, ele, o agente infinito, o gerador que continuamente é gerado de si mesmo, ele mostrou a você a necessidade de descanso. Ele o fez por você para ser seu mestre na vida. E vocês, poderes desprezíveis, querem desconsiderá-lo, como se fossem mais poderosos que Deus. Nesse dia de descanso da tua carne, que se rompe sob o cansaço excessivo, sabe cuidar dos direitos e deveres da sua alma, que é a vida real, a vida da alma. A alma morre se for mantida separada de Deus. Então, gente, eu vou parar por aqui, que é um trecho muito grande, não dá para mim ler o resto. No próximo vídeo, a gente conversa mais sobre esse trecho. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.